Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o episódio de hoje é para você que quer aprender como usar o Google Ads para captar mais clientes para o seu negócio digital. Até porque a nossa convidada de hoje ela é psicóloga e especialista em Google Ads. Ela está há 2 anos no mercado digital e criou uma empresa que ajuda profissionais da saúde a captar clientes e empreenderem com liberdade. Já foram mais de R$1 milhão faturados no digital e hoje sua carteira conta com mais de 150 clientes ativos, onde diariamente aprendem a vender de forma leve, tendo resultados expressivos. E chegou a nossa vez de aprender como usar Google Ads ao nosso favor, hein, Bruninha? Você tá preparada? Eu tô super preparada, porque tem um tempão que eu não ouço falar sobre isso, sabia? É verdade. E esse é um assunto relevante pra galera que tá ali do outro lado da telinha, hein? É isso. Quem será, hein, Marcelo? Quem será? Vamos chamar? Seja muito bem-vinda, Camila Cúrdia! Obrigada, gente. Prazer. Obrigada por terem me convidado até aqui. Vamos falar bastante sobre Google. Let's go! O papinho que a galera gosta, viu? Mas olha só, Camila, antes da gente falar um pouco sobre a sua jornada no digital em si, me conte um pouco da tua história. O que você fazia antes de entrar dentro desse mercado? Antes de entrar no mercado? Ok, antes de entrar no mercado digital. Ok, eu me formei em psicologia mais ou menos uns 5 anos atrás. Assim que eu me formei em psicologia, eu saí da faculdade já com um cronograma do que eu deveria fazer no universo do marketing para captar cliente. Eu sempre fui muito obcecada um pouquinho nessa questão de dinheiro, de faturamento. Eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, eu já sabia um pouquinho que eu tinha que... Naquela época, eu já tinha Facebook, gente, algo que a gente não usa muito mais. Então, eu sabia que eu tinha que anunciar no Facebook, que eu tinha que fazer uma página no Facebook. E lá fui eu fazer isso. Consegui ali meus primeiros clientes de valor social, claro, eu estava me formando, só que estava me batendo, assim, uma insatisfação naquela época, porque eu era muito tímida, eu ainda sou muito tímida, eu não queria estar nesse espaço de precisar criar conteúdo, precisar me conectar com pessoas, aquilo me incomodava muito, então eu simplesmente um dia coloquei no Google, né, como fazer marketing. E aí me apareceram várias opções de plataformas e uma delas era o Google. Eu falei, cara, eu vou tentar isso aqui. Então, eu não perguntei pra ninguém, eu não falei com ninguém. Eu fui lá testar a plataforma, eu criei um site sozinha no WordPress. Naquela época eu já sabia um pouquinho de HTML. Não me pergunte porque eu sabia mexer em HTML naquela época. Eu fui lá e criei meu site sozinha e joguei no Google, sem saber absolutamente nada. Caiu o meu primeiro cliente. Eu falei, gente, isso aqui tá funcionando, não é possível. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não sou conhecida, acabei de me formar e caiu um cliente aqui me pagando R$100 a hora. Naquela época, há uns 5 anos atrás, para uma recém-formada ganhar R$100 a hora, era algo que eu achava bem com bastante potencial. Quanto que um psicólogo hoje médio ganha por hora? Olha, talvez uns 200, 250 já tá uma boa hora, né? Se você sair um pouquinho do mercado, já pegar um top, talvez uns 500, 450, por aí. Entendi. Então, foi isso. Então, eu entrei no Google, assim, realmente sem saber muito. E aí, comecei minha carreira com psicologia. Depois eu virei sexóloga. E aí, minha carreira elevou muito, né? Porque quando você entra numa área específica, você cria um nicho. Eu consegui ir para um nível de carreira, assim, muito maior quando eu virei sexóloga. E foi isso, gente. Sempre captei cliente pelo Google. Eu tinha um Instagram. Vocês vão achar meu Instagram até hoje. Eu tinha um Instagram, ele tinha até bastante seguidor. Tinha uns 30 mil na época, mas eu não captava cliente por lá. Vinha tudo pelo Google. Então, eu já entro nessa parte do Google. Já posso entrar nessa parte. Vou resumir tudo. Então, aí mais ou menos uns 2 anos atrás, eu queria fazer uma renda extra, eu não queria só vender minha hora. Então, eu criei um cursinho de Google Ads para psicólogos e fiz um outro Instagram. Deve ter mais ou menos uns 2 anos isso. E aí, comecei a vender. Como eu já tinha um pessoal que me conhecia um pouquinho pelo Instagram de sexualidade, mesmo que eu não captasse cliente lá, um pessoalzinho já me conhecia, eu comecei a vender sem fazer absolutamente nada. Eu não tinha suporte, eu não tinha design, eu não tinha copy, eu não tinha nada. Era só eu criando post em Canva. E eu comecei a vender o curso de Google Ads para psicólogos a R$197. E aí, gente, de 2 anos pra cá, isso tomou conta da minha vida. E agora eu tenho uma agência. Olha só, aconteceu. Né? Começou bem no simples mesmo, né? Foi algo literalmente pra eu ter uma renda 2. Só uma curiosidade, eu ia falar assim, você falou que você não sabe onde você aprendeu sobre HTML. Aí eu fiquei pensando, cara, eu
fazia HTML, sabe onde? No Tumblr. Eu fazia no Neopets. Nossa, Tumblr é uma rede social muito antiga. Já ouviu falar? Exatamente. Eu fazia lá. Também. Incrível. Uhum. Mas, ó, o que te levou a entrar na psicologia em si? Cara, eu nunca tive um sonho, assim, de fazer psicologia. Quando bateu a data do Enem, que eu tinha que me inscrever, eu não sabia o que eu ia colocar. Abriu a inscrição, eu não sabia. E eu tinha que colocar alguma coisa. Então, naquela época, eu fazia terapia. Eu gostava de fazer terapia. Eu falei, putz, passei. Vou colocar. Ok. Passei em psicologia, tinha nota, coloquei. Minha mãe ficou escandalizada. Ficou assim, horrorizada, tipo, o que você tá fazendo na tua vida, né? Você tem que saber o que você quer. Mas foi isso, eu caí muito de surpresa, eu não tava pensando em fazer, mas eu entrei na faculdade, fui pra UERJ, no Rio, e acabei, porque eu fui pra UF pelo Enem, depois eu fiz o vestibular de novo, fui pra UERJ. E acabei gostando e fiquei. Legal. Aconteceu. O comportamento humano é extremamente interessante. Sim. Eu acho que psicologia seria uma das únicas faculdades que eu faria por prazer. E eu te vejo hobby. muito fazendo psicologia, bro. Senta comigo. Isso, Mas brincadeiras à parte, você encontrou o marketing digital, você procurou o marketing digital para ter performance, né? Encontrar Sim. mais clientes, melhorar o seu negócio. O que é muito legal, porque a maioria do mercado digital é de necessidade. Tá tudo dando errado e aí encontra uma oportunidade. No seu caso, não. Foi uma coisa mais estruturada, Foi muito assim, natural. Foi algo muito natural, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu nunca me deixei falar que eu não conseguia fazer alguma coisa. Pra mim, se uma pessoa consegue fazer algo, eu também consigo, né? Legal, Não tem nenhum perfeito. problema de eu aprender a fazer alguma coisa. Então, eu via as pessoas usando marketing digital, eu falei, gente, eu não tenho nenhum problema, né? Se aquela pessoa consegue, eu consigo, é só aprender. Então, pra mim, eu sempre vi o marketing digital como um aliado. Dentro da psicologia, as pessoas ainda têm uma mente muito fechada, com o pensamento de, eu não nasci pra isso, eu nasci pra ser psicóloga. Mas eu brinco até no meu Instagram que as pessoas esquecem que elas também escolheram ser autônomos, né? E a Exato. partir do momento que você é autônomo, você é teu chefe, você é seu próprio departamento de marketing. Então, não tem outra opção, né? A partir do momento que você escolhe ser um autônomo, você escolhe também aprender marketing. Então, isso pra mim nunca foi um problema. Legal. Agora, como é que foi pra você essa transição, entre aspas, de carreira, né, de sair de uma psicóloga pra uma empreendedora com agência? Que tipo de coisa você teve de aprender pra se tornar boa na atividade que você faz hoje? Tá, eu sofri muito. O início, né? Eu sofri muito, porque... Então, eu comecei a vender o curso de Google Ads, e aí depois eu comecei a vender algumas mentorias para psicólogos que queriam aprender Google Ads, e comecei a pegar algumas contas para gerenciar, para fazer renda extra, porque gerenciar uma conta no Google para mim sempre foi uma coisa muito fácil. E aí, gente, aí começou a surgir muita gente, eu contratei uma estagiária, a Estela, que tá comigo até hoje. Contratei uma estagiária, contratei uma suporte digital, que é a Aline, que tá comigo até hoje também. Que legal. E aí, elas começaram a me ajudar. E aí, gente, teve um dia que eu percebi que eu já tava ali com uns 10, 15 clientes rodando, né? Todo mês entrando. E eu levando aquilo com a maior naturalidade. Tenho aqui uns clientinhos, renda extra, coisa renda carioca, extra. né? Aquela que a gente vai levando, ele vai dando jeito e funciona. E eu lá com os meus 8 clientes diários de terapia e a minha renda extra lá. E aí teve um dia que eu contratei uma agência de marketing pra me ajudar no conteúdo. Eles não trabalham mais comigo, mas naquela época eu tava precisando de um auxílio. E eles olharam assim e falaram pra mim, você tem uma agência, né? Eu falei, não, de jeito nenhum, não tenho uma agência. Eu tenho uns clientes aqui que são meu plano B eu sou psicóloga. E aí, quando eles falaram, não, você é uma agência, que começou a cair a chave. Putz, eu sou uma agência, cara. Eu tenho um cliente fixo, eu gerencio contas, e aí que a ficha começou a cair, porque eu sempre detestei me denominar uma agência, porque eu tive muitas relações muito ruins com agências de marketing. Então, mas aí numa hora a ficha caiu. Foi caindo algumas fichas de coisas que eu tinha que ter como base na minha empresa para virar uma empresa, né? Eu tinha que ter um contador. Eu não tinha, era tudo no CPF. Cara, contador no digital é muito diferente do contador do ambiente físico, né? Eu tinha que ter um contador, ali. eu tinha que ter um suporte, eu tinha que ter pessoas no WhatsApp falando comigo, eu tinha que ter mais gestores na empresa. Eu fui começar a perceber que a empresa não era mais eu, a empresa eram pessoas que eu ia contratando. E essa ficha demorou muito pra cair, porque eu fazia tudo, desde o controle financeiro até o oi, tudo bem, até a call de vendas. Eu fazia tudo na empresa.
Até o contrato eu fazia. Então, começou a cair essa ficha de, cara, para eu ter uma empresa, eu preciso delegar, porque eu acho que é uma coisa que sempre bate, né? Sim. Numa hora no empreendedor, eu preciso delegar. E aí, quando eu comecei a delegar, foi quando eu comecei a perceber, cara, agora as coisas estão fluindo mais, agora eu realmente tô percebendo que eu tenho uma empresa. Perfeito. Que legal. E uma das mentalidades, assim, do empreendedor é realmente ter esse estralo de, se eu quero crescer, então eu também tenho que começar a Sim. contratar, né? Eu eu tenho que tenho que começar a gastar. escalar ali, estruturar e tudo mais. Mas você comentou aí que você começou no Google totalmente sozinha. Como é que foi o seu Sim. processo de aprendizado? Olha, eu lembro que na época eu devo ter visto algumas videoaulas gratuitas no YouTube e fui errando, gente, errando e aprendendo, porque quando você vai para videoaula gratuita, você vê tudo, até aquilo que você não deveria estar vendo, coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o meu nicho. Então eu fui aprendendo até que um dia, quando eu comecei realmente a pensar em vender esse produto, eu comprei um curso mais estruturado e fui realmente sentar para aprender tudo e falar, tá, eu vou usar isso, isso, isso. Então, foi um processo inicial muito assim, um videozinho de YouTube para fazer ali meu anúncio, até que uma hora eu percebi, não, agora eu tenho que estudar, eu comprei cursos, fui me aperfeiçoando, né? Hoje em dia, o meu objetivo na minha empresa não é ser mais a pessoa que sabe tudo de Google. Hoje em dia, eu contratei pessoas que sabem mais do que eu. É claro, né? A partir do momento que eu vou para uma parte estratégica, eu tenho que contratar pessoas que sabem mais do que eu em várias áreas. Então, hoje em dia, eu não sou mais a pessoa que eles têm que recorrer quando estão com alguma dúvida. É o meu coordenador. Então, foi assim. Perfeito. Não. Agora, por que marketing para profissionais de saúde, especificamente? O que é que você enxergou de dor, talvez esse nicho que te fez atuar em cima dele? Começou como só psicólogos, porque eu sou psicóloga e é muito fácil para mim fazer essa comunicação com psicólogos. Eu sei exatamente as dores que um psicólogo tem quando ele está começando a carreira. Só que por uma questão de marketing, eu não quis só me fixar na área da psicologia. E aí eu vou entrar aqui numa coisa que pode ser um pouquinho delicada. Mas psicólogo normalmente é uma pessoa chata. No sentido de que são muito quadrados, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Muito metódico. Muito medo de investir, uma cabeça muito pequena. E aquilo me irritava, né? Eu botava qualquer coisa no Instagram, vou te denunciar para o CRP, que é o conselho. E me denunciaram, fui denunciada, foi horrível. Foi horrível, gente. Foi uma situação muito estressante que eu tive na minha vida, porque eu tava postando coisas e eu não tava postando como psicólogo, eu tava postando como empresa, mas como psicólogo é um bicho chato às vezes, começaram a me denunciar. Caramba. E eu fiquei fiquei de saco cheio, né? E eu quis ampliar um pouquinho para me desconectar um pouquinho dessa área só da psicologia. Foi isso mesmo, foi um ranço ali que eu peguei de tanto que o pessoal tem uma mente fechada. E hoje as pessoas que estão me acompanhando, que são psicólogos, são pessoas que se identificam com o que eu falo, são pessoas que entendem que a psicologia tem que abrir um pouquinho essa cabeça e sair um pouquinho desse beabá que a gente aprende na faculdade. E quem não se identifica com isso, claramente, não vai me seguir. Falando especificamente dessa questão de nicho do profissional de saúde. Hoje, o profissional de saúde, você sente que é falado entre eles sobre a necessidade de utilizar marketing, utilizar setor comercial? Porque quando eu penso, por exemplo, em psicólogo, eu visualizo muito uma coisa orgânica, assim, de indicação. Eu não consigo enxergar muito. Talvez eu não tô no funil, mas eu não caio em anúncio, sabe? Não tá no funil, porque tem. Tem bastante, né? Tem. Hoje em dia tem muita gente fazendo marketing para psicólogos e para profissionais de saúde. Só que eu fui a primeira a falar de Google para psicólogos. Hoje em dia tem outras pessoas, mas eu reconheço que provavelmente eu tive um boom assim no começo, porque eu fui a primeira a falar sobre isso, de Google para psicólogos. Não tinha, o pessoal falava de Google, mas para psicólogos eu acho que isso não existia quando eu comecei. Então foi nisso. Eu pesquei ali que tava faltando aquilo, o pessoal quando sai da faculdade, eles vêm com essa mentalidade de indicação, a mentalidade, às vezes uma mentalidade até um pouco ingênua, de eu já vou começar cobrando 200, 300, uma mentalidade muito ingênua, de achar que não vai precisar, né, que o cliente tem que valorizar a psicologia, até uma coisa um pouco de egocêntrica, sabe, eu não preciso disso, o cliente tem que me valorizar, e aí quando cai no mundo real, não é isso que acontece, né, e aí entra o desespero, mas hoje em dia já tem muitas pessoas falando, só que a maioria delas falam para Instagram, né? Ainda tem poucas contas que falam sobre a questão do Google.
Legal. Entendi. Você falou a questão da denúncia, eu lembrei aqui que a gente já entrevistou alguns profissionais que já foram da área da saúde ou até mesmo da advocacia e ainda estão nessa área usando aí o digital ao seu favor, e eles falaram que é muito mais difícil, e depois eu entendi essa lógica, muito difícil pra eles fazerem marketing, porque tem muitas cláusulas ali que eles não podem falar da forma como eu, Bruna, que não sou um profissional da saúde ou da advocacia, não sei, que eu poderia falar e fazer o meu marketing. Pré-pandemia nem podia, Muito a maioria das louco áreas. isso. Tipo, advogado não podia. Exato. Tem que ser uma forma de vender sem parecer que você tá vendendo aquilo. Algo assim, sabe? É meio tem umas complexo, regrinhas. né? Você não pode fazer propaganda com teu valor. Pois Tipo é, assim, isso. uma promoção. Você não pode colocar só hoje, né? 200 reais de terapia. eu entendo isso, eu concordo com isso pra não se tornar algo bobo, né? Algo ridicularizado. Eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, tem umas coisas que já saem um pouco da normalidade atual e eu acho que tá necessitando de uma evolução, né? Uma evolução no código para certas práticas que hoje são comuns, mas que acho que vai demorar ainda um pouquinho para acontecer, né? Então, quando você fala de valor, quando você fala que você ganhou muito bem, o pessoal ainda se espanta muito, ainda vem muito aquele cri-cri do a psicologia não é um mercado, parece que você tá... parece que o teu cliente é só mais um ali que vai jogar o dinheiro no teu banco, né? Você tá... aparece muito essa crítica e... Eu sempre fui muito tranquila com isso, eu reconheço completamente que eu faço psicologia pelo dinheiro, né? Eu gostar da minha profissão, eu adorava, né? Eu adorava de paixão alguns clientes que eu tinha, a gente tinha uma relação ótima, foi muito sofrido pra mim quando eu bati o martelo de que eu não ia atender, mas isso não quer dizer que eu não faço pelo dinheiro, né? É óbvio que eu faço pelo dinheiro e todo mundo faz, mas ainda existe... muito preconceito em você conseguir falar isso. Total. E é entender também que o mundo tá se atualizando, né? É uma realidade já você estar presente no digital, independente da sua profissão, né? Sim. Legal. E assim, falando da sua empresa específica, lá vocês também fazem essa questão de prestação de serviços do Google Ads. Então, como é que funciona quando chega um novo cliente pra você? Quais são os primeiros passos pra você iniciar um novo projeto? Vou falar um pouquinho do nosso processo. Perfeito. Quando o cliente chega, a primeira coisa que a gente faz com ele é a call de vendas, óbvio, para ele entender o que é Google Ads. A maioria dos nossos clientes são muito leigos nessa área, compreensível, né? Não é o trabalho deles, então eles chegam de forma, assim, bem perdida, né? O que é isso aqui? Então, a gente tem que explicar que o Google é uma plataforma de busca, que você vai comprar a palavra-chave, o seu site vai aparecer a partir de um leilão, né? Então, quanto mais você coloca, mais leilão você ganha, e o seu site mais aparece ali na primeira página de busca. E aí, ele, iniciando o serviço, ele vai para uma call com o gestor, né? E ali na call com o gestor, ele vai entender sobre o que ele pode vender dentro do Google Ads. Isso é uma diferença imensa que existe entre o Google e no Instagram. No Instagram, você pode vender qualquer coisa, porque é o teu anúncio que chega no cliente. No Google, você vende o que o cliente procura, porque é o cliente que chega até você. É ele que procura lá. Então, você não pode criar algo da sua cabeça e vender. Não vai, porque ninguém vai pesquisar aquilo que você criou da tua cabeça, entende? Então, a gente faz uma call inicial com esse cliente para ele entender aqueles nichos dentro da área da saúde que ele consegue vender. A gente já sabe de cor, de tanto que a gente faz, a gente sabe exatamente de cor aqueles que têm pesquisa e os que não têm, às vezes eles querem testar, super normal, a gente testa, não funcionando, a gente refaz a rota. E ele escolhendo o nicho dele, escolhendo o orçamento, escolhendo ali o valor que vai ser a sessão, a gente passa para a criação do site. Então, a nossa própria equipe que faz o site do cliente a partir de um briefing que ele manda para a gente, ele aprova o site, o anúncio começa, né? O nosso contrato, ele tem 3 meses, então a gente tenta deixar muito claro para esse cliente que 3 meses não faz milagre. Por mais que a maioria deles, por serem leigos, achem que 3 meses faz milagre, qualquer gestor de tráfego sabe que não é assim, né? Então, a gente explica que isso Google Ads, ele funciona a partir de otimização. Então, a gente tem que testar a palavra-chave, tem que testar site, tem que testar copy, tem que testar a palavra-chave. E é isso, alguns têm garra para entender e se beneficiam muito, alguns entram no desespero e não conseguem se beneficiar, porque entra impaciência, entra realmente o não conhecimento de entender que tráfego pago é assim. Então, aí a gente tem esses 2 tipos de clientes. A gente gosta muito de trabalhar com aqueles que entendem que tráfego pago é a longo prazo. Perfeito. Querem resultados imediatos e não é assim, é todo um processo. E investindo
muito pouco. Exato. Eu tava conversando com o meu coordenador de tráfego no outro dia, né? A gente faz milagre, porque a gente pega clientes que investem R$600 por mês. Caraca. Isso no tráfego pago é muito pouco, muito pouco. E a gente faz milagre, cara. A gente fica fazendo malabarismo para conseguir abaixar o clique, para conseguir abaixar a conversão. Só que quem tá de fora, quem é leigo, não consegue ver não essa tem. sutileza, né? E entra a impaciência, entra a frustração. E é realmente... Às vezes a gente tenta conversar, mas nem todo mundo vai entender que, cara, você tá jogando um dinheiro fora que a longo prazo vai te devolver, né? Sim. Tenha um pouco de paciência com a estratégia. Mas a pessoa fica pulando de estratégia em estratégia, né? Ah, não deu certo, vou ir pro Instagram. Ah, não deu certo, vou pro TikTok. Ah, não deu certo. Aí só vem frustração atrás de frustração, pela impaciência. Não foca em uma Não estratégia, né? Até realmente ver. Uhum. Ok, pode ser que essa estratégia não seja pra ele, tá tudo bem, mas ele ficou um tempo ali no tentar, né? Sim. Principalmente quando se trata de tráfego, realmente é algo a longo prazo. Sim, com certeza. Mas esse Uhum. comportamento a gente consegue ver em todas as áreas, né? Tipo, o Uhum. mercado digital Sim. mesmo é a síndrome do objeto dourado, né? A pessoa Sim, olha, acha eu que falei é PLR, milagre. não, mas agora eu vou drop, agora eu vou afiliado. No final das contas, ganha dinheiro quem fica muito bom em uma coisa. Uhum. Pra Exatamente. quase tudo na vida, tende a ir por esse caminho. Agora, Exatamente. me surgiram duas dúvidas. A primeira, você falou assim, a gente vai escolher o nicho de atuação. Então, Uhum. vou fazer as duas perguntas separadas, então primeiro focando nessa. Então, todos os psicólogos que chegam lá no seu, ou médicos da saúde, na sua estratégia é obrigatório escolher um nicho de atuação. A gente fala nicho, mas a gente usa acho que esse termo um pouquinho de forma ampliada. A gente, na verdade, quer saber que palavras-chave a gente vai usar com esse cliente. Se o cliente chega pra gente e fala, eu não tenho nicho, eu sou psicólogo e eu atendo Geral. tudo. Então, a gente vai usar palavras-chave genéricas, como Entendi, faz online, ou sentido. como ali psicólogo na região tal. Mas a gente sempre tenta fazer essa pessoa entender que quanto mais ela nichar, vai ser melhor. Melhor. Ela não pode nichar da cabeça dela, ela tem que entender o que vende. Mas todo mundo que niche e se torna especialista em alguma coisa vai ter melhores resultados, né? Perfeito. Então a gente tenta encontrar um meio termo. Legal. A segunda dúvida é, uma vez que chegou esse cliente na sua clínica, você fez esse diagnóstico, entendeu da operação dele. O que é que desse análise, desse diagnóstico, você leva em consideração para criar boas estratégias? Porque eu imagino que cada clínica, cada profissional tem estratégias variadas, né? Ou existe esse é o caminho aqui, é um processo único. Na reunião, na call inicial, a gente vai ter que entender como esse cliente trabalha. Como a gente trabalha muito com psicólogo, acaba que é mais ou menos o mesmo estilo de trabalho. Ele vai ter ali uma consulta única e vai fazer um desconto se for por pacote. A gente não tem botão de venda no site, o botão vai direto para o WhatsApp. No próprio WhatsApp, ele tenta fazer a venda. Normalmente, 99% dos casos é assim que acontece. Porque a gente está trabalhando com serviço, no 1 a 1, né? Então, normalmente é algo bem padrão. O que muda mais é como a gente vai trabalhar aquele cliente no site dele, né? Qual vai ser a copy do site, qual vão ser as cores, qual vai ser a marca, que tipo de dores estão ali, que tipo de soluções vão estar ali. Isso vai depender completamente de como esse cliente trabalha. Então, a gente precisa muito do auxílio dele para fazer esse site a partir do briefing que a gente pede para ele completar. Então, o site em si é o que mais vai ser de único nessa estratégia. A estratégia do Google em si não tem como ela ser muito única, porque, como eu falei, diferente do Instagram, a gente é travado a partir do que as pessoas buscam. A gente não pode usar a nossa criatividade para criar outras coisas. Então, os anúncios em si, eles, ao mesmo tempo que eles são muito iguais, eles são muito diferentes. Porque mesmo que a gente faça Ctrl+C, Ctrl+V em um anúncio, a otimização de cada um deles é completamente diferente, né? Porque a região muda, os valores mudam, o site muda, a pessoa muda. Então, a gente parte de pontos iniciais que são relativamente parecidos. Mas como esse ponto inicial vai desdobrar, é que vai mudar completamente de acordo com aquela pessoa. Entendi, Perfeito. muito legal. E pra galera que tá assistindo aqui o KeyCash e quer aprender um pouco mais sobre Google Ads com você, quais seriam os elementos mais importantes que você leva em consideração na hora de criar as campanhas no Google, pensando em captar clientes? Tá, uma das partes principais é o site. Perfeito. Se você colocar agora no Google, não sei, psicólogo na sua cidade, ou nutricionista na sua cidade, você vai ver que 99% dos sites que você vai clicar são horríveis. É mal feito, não tem design, não tem copy, não tem boas fotos, não tem bom vídeo.
é muito ruim. Não gera credibilidade, né? Então a partir daí, só de você ter um site bom, você já passou em 99% à frente. Então você precisa ter fotos profissionais, você precisa ter um vídeo bem feito, com boa iluminação, com bom áudio. E por incrível que pareça, muitos que chegam até a gente não quer fazer isso. Não quer tirar fotos, não quer filmar. E você vê como parte de um princípio de muita... É uma pobreza de mentalidade. Já fato. parte do princípio de que, não precisa. Não precisa não. Mas aí quer cobrar caro. Não bate, sabe? Não bate o alinhamento. Não quer tirar foto profissional, não quer fazer vídeo bom, não quer fazer uma identidade visual. Então, cara, se você fizer um mínimo, você já parte na frente de 90%. Faça um site com um profissional. Pague R$ 1.500 pelo site. O que é R$ 1.500 se você está investindo todo mês 600 mil? Não é nada. Não é nada. Então, paga um fotógrafo, paga... O vídeo é uma das únicas coisas que até dá para você fazer sozinho, mas foto não dá, fica muito ruim. Foto não dá, tem que ser com fotógrafo. Mas eu comecei sem. Mas enfim, mas é porque eu já sabia fazer site. Então... A partir disso, quando você tem o seu site profissional, com fotos profissionais, com uma copy profissional, fazer o anúncio é a parte mais fácil do mundo, porque você escolher 5 palavras-chave, entre aspas, ou entre colchetes, fazer títulos de 30 caracteres, quem não sabe fazer isso? Qualquer pessoa eu sei que é difícil para quem é leigo, mas se você olhar um curso, olhar um vídeo, você vai pegar o feeling da coisa se você tiver um pouquinho mais de atenção. O difícil mesmo pra mim é o site. Isso é o ponto que a pessoa tem que ter mais cuidado, é o ponto que a maioria derrapa. Porque o site, querendo ou não, ele envolve copy, identidade visual, marca, branding, tem muita coisa ali. Tem muitos detalhes e uma pessoa que é leiga não vai conseguir se atentar a isso, mas ao mesmo tempo não quer investir, né? Se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre site, sobre criação de marca, você consegue fazer sozinho. Eu comecei sozinha. Mas eu não posso pedir que todo mundo tenha esse conhecimento, né? Quem são as pessoas hoje em dia que sabem mexer em HTML, que sabem fazer um site do zero? A minoria vai ser, entende? É uma habilidade que hoje em dia está se perdendo, porque ninguém faz coisa no cru hoje. Todo mundo entra e pega uma coisa pronta. Sim. Então, você tem que economizar um pouquinho e contratar esses serviços para ficar algo mais profissional. Não tem jeito, né? Agora, um ponto muito legal que você tocou é sobre o perfil de anúncio que é feito no Google. A maioria dos nossos especialistas que vêm aqui no KiwiCast trabalham com o Instagram, Facebook, com Meta, né? Nós recebemos especialistas de Google, mas eu imagino que a nossa audiência está muito mais acostumada com o Instagram, que é uma rede de atenção, né? Então você está ali passando e que sua atenção é captada por um anúncio criativo. Já no Google é intenção, né? A pessoa ela vai diretamente procurando algo, por isso que a janela de criatividade é muito menor, porque o seu cliente já diz o que quer. E você tocou no ponto-chave, que são as palavras-chave. No Google, se você não souber mexer com palavras-chave, você tá fora do jogo. Então, explica pra gente como é que funciona essa dinâmica de palavras-chave e como é que você faz para encontrar as melhores palavras para ter uma campanha que performe. É muito fácil, gente. Você vai pensar o que eu pesquisaria no Google se eu quisesse contratar X serviço. Se eu quisesse contratar agora um nutricionista, eu colocaria no Google, nutricionista online, ou nutricionista para, não sei, se eu estivesse grávida, nutricionista para gestante. Se eu fosse vegetariana, nutricionista para vegetariana. Você simplesmente vai pensar o que eu escreveria se eu quisesse contratar um serviço. E a partir daí, você já vai pegar o primeiro feeling, né? Num segundo momento, o Google ele tem uma plataforma muito maravilhosa que se chama Planejador de Palavras. Ele próprio te fala o que você tem que comprar. Então, você coloca lá no Planejador de Palavras o termo que você gostaria de comprar e ele te dá várias outras ideias. Olha, a pessoa que pesquisa isso também pesquisa isso. E ele vai te dar uma lista de palavras que você poderia comprar e ele te dá o custo por clique de acordo com cada região e ainda fala se é uma palavra que tem muita competição ou não. Então, ele faz metade do trabalho por você. Eu vou lá e escolho 5... Normalmente, eu escolho em torno de 5 palavras, até por uma questão de nicho. Não tem como eu, em um único nicho, colocar milhares de palavras, até por 5? Em torno de 5, Mas para mais ou para menos, altera o que na performance? É porque quanto mais palavras você colocar, mais
você precisa gastar. Vai nichar muito? Vai reduzir o público? Quanto mais palavra você colocar, menos nichado vai ser, porque você vai começar a Verdade, jogar para vários né? lugares. E quanto mais palavra você tem, mais grana você tem que ter. Como é que você vai comprar o clique de todas essas? Vai competir em vários leilões Exatamente. simultâneos. Não Entendi. tem como. Então, você vai acabar ferrando o próprio anúncio, porque você não vai ter condição de arcar com esse anúncio, o anúncio vai ficar ruim. Né? Então, você tem que pensar, eu tenho grana para quanto? Né? O Google, ele te fala ali, olha, o clique dessa palavra-chave é em torno de R$3. Né? Normalmente, quem investe em torno de 600 a 1.000 por mês, consegue comprar aí em torno de 5 palavras-chave, né? É a média que a gente faz lá na empresa. Então, você vai colocar essas palavrinhas, você vai usar o planejador de palavras para te ajudar. Então, e são sempre palavras, gente, de topo do funil. Eu não vou comprar palavras de pessoas que estão curiosas. Por exemplo, o que é um nutricionista? Quanto ganha um nutricionista? Eu só vou comprar palavra de topo de funil. Então, nutricionista online, nutricionista para vegetarianos, nutricionista na cidade X. Só pessoas que estão efetivamente procurando o serviço. Então, as palavras-chave é basicamente isso, essa lógica. Entendi. Perfeito. E agora uma dúvida realmente bem, assim, de leiga, tá? Existem formas de você conseguir subir ali no topo do Google? Sim. Como fazer isso? De duas formas. Você dando mais dinheiro, né? Ok. Você vai ganhar mais no leilão. E você sendo uma empresa que gera muita atração para quem está clicando. Porque o Google, ele te dá uma nota, que se chama nota de qualidade. Quanto maior a sua nota, mais o Google reconhece que o seu site faz sentido para a pessoa que está pesquisando. E como o Google quer ser uma plataforma que faz sentido para os usuários, ele vai te parabenizar se ele percebe que o cliente que entrou no seu site a partir de uma determinada palavra-chave permaneceu no seu site. Se ele entra no seu site, ele automaticamente sai, o Google, ele não vai te banir, mas ele vai te dar uma nota de qualidade baixa. Isso vai fazer com que você perca no leilão, mesmo tendo dinheiro para ganhar. Eu tô simplificando muito aqui a ideia. Nossa, tá indo bem, tá indo Mas bem. é mais ou menos isso, tá? Então, quando você faz um site que é muito chamativo e muito bem feito exatamente para a pessoa que está clicando naquela palavra-chave, você aumenta a tua nota de qualidade. E se você tiver dinheiro, né, você tá sempre ali no topo. O Google também tem uma outra ferramenta dentro do Google Ads que ele te avisa quanto por cento no leilão você está ganhando. O meu anúncio eu ganhava em torno de 95% das vezes. 95% das vezes eu estava no top 3. E eu não gastava tanto assim, eu gastava R$ 2.500 por mês. Não é tanto assim, pensando que na época eu estava ganhando uns 30. O que é 2.500 por 30 para ganhar, sei lá, 4 pacientes por mês? Pra mim, eu acho super válido. Onde é que eu vejo isso? Onde é que eu tô ganhando nesse leilão? Você tem que ter uma conta no Google Ads e você tem que ter um anúncio ativo. Ok. E você tem que ter um anúncio ativo para ele conseguir te dar essa inteligência, pelo menos aí um anúncio rodando por uns 2, 3 meses, ele já consegue ter uma inteligência um pouquinho maior. E aí, na aba lateral, você vai... Eu esqueci exatamente o nome agora, mas tem uma partezinha que se chama informações de leilão, eu acho que é isso. Que o próprio Google fornece. E ele te fala quem são seus concorrentes. Ele te fala, você tá perdendo desses sites aqui. E naquela época, os 5% que eu perdia, como eu era sexóloga, eu perdia de sites que tratavam ejaculação precoce. Vocês conhecem essas coisas. E eu perdia para essas empresas. Então, eu ganhava muito no leilão, cara. Eu tinha muita demanda. Eu tinha tanta demanda que chegou uma época que eu tinha 5 pessoas trabalhando comigo. E eu tinha uma clínica, né? Então, eu ganhava uma porcentagem da sessão. Sim. Né? Você tem que ter um CNPJ para isso ser legal, porque de acordo com o CRP, você não pode ganhar em cima de consultas que você tá repassando. Perfeito. Sensacional. E uma coisa que eu acho que talvez a nossa audiência já entenda, mas é uma coisa que é comum tanto no Meta quanto no Google. Explica pra gente o que é o leilão, né? Que a gente fala como se fosse uma coisa, não, é o leilão, é pra quem tá ouvindo, tá de leilão de quê, né? Como é que funciona o leilão? O que é o leilão na prática, Camila? Pensa assim, pensa que você é um profissional de saúde, não sei, um psiquiatra. E tem outros 500 psiquiatras que querem comprar o termo psiquiatra online. Pra quando alguém pesquisar, ser o primeiro que aparecer. Isso, quando alguém pesquisar psiquiatra online no Google, o meu site ser o top 3, que é a seção mais importante.
Então, o Google, ele vai reconhecer todas as pessoas que querem comprar esse termo e cada hora ele vai vender para alguém. Ah, esse aqui eu dei por R$3,10, esse aqui eu dei por R$2,90, esse aqui eu dei por R$3,20. Se tem muita competição, o clique fica mais caro e cada hora uma pessoa ganha. O Google tem um jeito muito democrático, ele consegue vender para todo mundo, mas ele vai vender mais para aqueles que têm mais dinheiro para pagar vários cliques. E né? você configura o quanto você está disposto a pagar no clique. Você pode fazer isso se você quiser. Você pode configurar na plataforma o seu custo por clique máximo. Eu posso falar, eu quero no máximo pagar R$4 por esse clique. Eu nunca fiz isso nos meus anúncios, porque como eu tinha grana para bancar e o meu anúncio estava em 95% das vezes, não tinha sentido, né? Eu travar o meu anúncio para pagar 20 centavos mais barato, não faz sentido. Então, eu não usava essas estratégias, mas você pode, se você quiser. Legal. E se tratando do Google, quais são as principais métricas que você analisa ali? Ok, tem muitas métricas, mas quando eu tava olhando um anúncio, na época que eu ainda tava muito engajada nessa questão, eu mesmo via os anúncios dos clientes, as duas principais métricas que eu via era o CPC, que era o custo por clique, e o custo da conversão. Para quem não sabe, no Google, o custo da conversão é quanto você está pagando por cada pessoa que está fazendo o call to action do seu site. O call to action do seu site pode ser ir para o WhatsApp, pode ser comprar um produto. No nosso caso, era clicar no botão do WhatsApp. A gente via esses dois valores. O custo por clique, ele normalmente tinha que ficar até uns R$5. A gente achava, não sou eu que estou falando, o Google pelo planejador de palavras que fala, mais ou menos, o clique dessa palavra tem em torno de X. Então, se eu não ultrapassava muito, ok. E o custo por conversão, normalmente a gente pagava até uns R$25 o custo da conversão, essa era a média. Então eu via mais ou menos esses dois. A nota de qualidade também era importante, mas é uma métrica que você no começo não consegue ver, você tem que ter um anúncio aí rodando por uns 6 meses para você ter realmente uma nota de qualidade que faça sentido ali. Entendi. Então nesse caso, a cada 5 cliques, uma venda? Não. Me explica direito, que eu tô confuso. Quando a gente trabalha, eu tô falando aqui de uma métrica de serviço recorrente, tá? O que é um serviço recorrente? É um psicólogo, você faz sessão com um psicólogo toda semana. O que o Google fala pra gente? Todo o dinheiro que você investe no mês é o dinheiro que você vai ganhar no mês, ou seja, todo mês você vai ser 0 a 0 com o Google. Você começa a lucrar com o cliente a partir do 2º mês dele. Isso é uma métrica de serviço recorrente. O que eu ganho no mês é o que eu gasto com o Google. Então, se, por exemplo, a minha consulta é R$100, eu quero captar 2 clientes, ou seja, eu vou ter aí um lucro de R$800, eu preciso, no mínimo, pagar para o Google R$800. Esses clientes, eles não vão me dar lucro no primeiro mês, eles começam a me dar lucro no segundo. Essa é a lógica de serviço recorrente no Google. Se a sua sessão for R$100. Se você não está falando de serviço recorrente, se você é, por exemplo, um psiquiatra, se você é um nutricionista, normalmente 10% dos cliques se transformam em conversão, ou seja, 10% das pessoas que clicam falam com você no WhatsApp. Dessas pessoas que falam no WhatsApp, 10% fecha. É bem menos, porque a gente está lidando aqui com vendas que são mais caras, né? Sim. Uma pessoa que vai na terapia o quê? Por um ano, né? Não é igual um infoproduto, então você paga mais caro por isso. A pessoa que vai num psiquiatra ali vai te pagar ali R$500 a consulta, mas ele vai voltar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então, tudo que é um serviço recorrente é mais caro. Entendi. Legal. E além da prestação de serviço ali do Google Ads, que vocês também oferecem na empresa de vocês, tem outros produtos, né? Sim. Então, vocês têm meio que uma esteira, digamos. Como é que elas vão se complementando ali? A gente tem um produto de Google Ads, que é o Empreenda com Liberdade, que é para profissionais de saúde. Nesse curso, a gente ensina Google Ads, a gente ensina criação de site, a gente ensina escolha do seu nicho. E aí, para as pessoas que não estão afim, né? Porque às vezes a gente não quer aprender, não tem tempo. Você pode contratar o serviço que a gente faz o site e o gerenciamento do anúncio para você. Então, são basicamente essas duas opções. Ou você aprende sozinho, ou se você não tiver afim, a gente faz por você. Okay. Entendi. E quais foram os principais desafios que você teve ao transformar o seu conhecimento em infoproduto? Gravar o curso em si, para mim, foi muito fácil. Eu sentei no final de semana e gravei. Legal. Eu sentei no meu apartamento antigo, eu botei o computador em frente de uma janela
janela para ter uma iluminação mínima, né? E gravei. Eu não fiz nenhum tipo... Eu não ficava nessas noias de, não vai ficar profissional. Eu fui gravar pela primeira vez de forma profissional mês passado. Então, era tudo na minha casa. Eu gravava tudo sozinha. Eu acho que o que hoje eu ainda sinto mais dificuldade é você entender as milhões de estratégias de marketing que existem e você conseguir escolher. Uhum. Isso para mim é muito desafiador, porque no Instagram você é bombardeado com milhares de estratégias, milhares. E você sentar e escolher aquela que você vai investir... Nossa, isso me dá ansiedade até hoje. Eu vou fazer perpétuo, eu vou fazer lançamento, eu vou fazer e-mail, eu vou fazer isca, eu vou fazer webinário. Eu não aguento, é muita coisa. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas na empresa que pensam isso por mim, mas quem bate o martelo sou eu. Então, eu não quero fazer lançamento, então não se faz lançamento. Eu não quero fazer webinário, então não se faz webinário. Então, eu sinto uma responsabilidade muito grande de bater o martelo pela estratégia que a gente vai escolher. Isso é uma coisa que me deixa muito aflita dentro do Instagram, que eu acho que deve deixar muita gente perdida também. Fato. No começo do QuickCast, você falou que você começou tudo sozinho e depois você foi ali estruturando sua equipe. Então, trazendo um pouco esse aspecto de, agora eu tenho uma equipe estruturada, uma equipe grande. Inclusive, quantas pessoas hoje trabalham com você? Hoje deve ter umas 30. Uma boa galera, 30 pessoas. É uma galera. Sim. No Você fala começo... umas 8, 6. Algo mais enxuto, né? Caramba. Sensacional. Mas ali no teu começo, estruturando essa equipe, você teve dificuldades em delegar? Como é que era pra você esse Tinha, com quesito? certeza, porque eu fazia tudo. Eu fazia desde a call de venda, o contrato, a comunicação com o WhatsApp. Eu fazia absolutamente tudo, gente. Eu comecei delegando as partes que eu não gostava. Eu detestava fazer suporte. Receber o WhatsApp porque a pessoa não conseguia entrar na plataforma. Eu detestava fazer suporte. Detestava fazer design. Então, eu comecei delegando as partes que eu não gostava, que era principalmente o suporte e o design. Mas eu comecei sozinha. E aí, aos pouquinhos, eu fui delegando as coisas que me gastavam muito tempo, que me gastavam muita energia. Aí eu contratei uma copy, aí eu contratei o gestor de tráfego. Antes eu que fazia tudo no Promover. Eu não sei nada de gestão de tráfego no Instagram, fazia sozinha no Promover. Aí eu contratei um gestor de tráfego, aí eu contratei a minha estagiária para fazer as campanhas para mim. Então, foi aos pouquinhos, né? Então, esses foram as primeiras pessoas que eu contratei. Quando eu senti que, não aguento mais fazer isso. Tá na hora. Tá na hora, não aguento mais. Perfeito. Mas pelo menos você foi, né? Tem uma galera que ainda é muito centralizadora, sabe? De ter aquele medo. Será que vai fazer? Fulano vai fazer tal? Igual como eu faço. Mas é o momento de você entender que não vai ser perfeito. Mas próximo ali, talvez, do que te agrada... Ok. Ninguém nunca vai fazer do seu jeito, né? A gente é único. Nunca. Inclusive, essa foi a parte que eu tenho até hoje muita dificuldade de delegar. A gente tava viajando 2 meses atrás. Eu tava igual uma louca, vendo todos os grupos do WhatsApp. A gente tem 250 grupos de clientes. Eu via todos os dias. Todos os dias. Eu enlouqueci. Eu cheguei assim num ápice de loucura. Eu acho que eu tava fazendo uma mania na viagem. Que eu queria ver. Eu acho que eu tava me sentindo assim um pouco afastada da empresa porque eu tava viajando. Então eu me coloquei essa obrigação de ver todos os grupos. Eu cheguei no Brasil da viagem, eu mandei uma mensagem pra minha equipe de gestão. Não faço mais nada nos grupos. Estou dando adeus. Não entro mais. Eu estou enlouquecendo. Não entro mais. Então, eu contratei uma pessoa para ser o controle de qualidade dos grupos. E então, ela que fica fazendo. Mas eu ainda não consegui me desvincular. Todos os dias eu vejo todos os grupos. É sério. É sério. Eu não falo nos grupos mais. Eu não me posiciono mais, porque se eu me posiciono nos grupos, as pessoas começam... Os clientes vão querer falar comigo, porque eu sou o host da empresa. Então, eu não consigo mais ficar me pronunciando nos grupos. Mas eu ainda não consegui me desligar disso. Eu vejo tudo. Faz sentido, né? Querendo ou não, é o seu bebê que cresceu hoje, mas... Sim. Inclusive, a gente tava conversando ali no off-cast, né? Antes da gente ligar aqui as câmeras... que hoje você vive uma realidade onde você já conseguiu processualizar a empresa e delegar a ponto que você não tem mais aquela carga que você tinha lá atrás. Você já tá no nível profissional mesmo. Então, quais são os próximos passos que você visualiza na sua carreira, no seu negócio? Quando você olha ali pra frente, o que é que você enxerga? Então, eu tô querendo fazer uma mudança bem grande na empresa nos próximos meses, que é conseguir ensinar mais aos nossos clientes o que é uma jornada de marketing.
Essa não é necessariamente nossa função como gestores de tráfego, mas eu sinto que isso é uma defasagem tão grande nos nossos clientes, que a gente está tentando abraçar isso também. Então, a gente está tentando abraçar a educação aos nossos clientes entenderem que tudo é um processo de otimização na nossa carreira, né? Então, a gente está tentando colocar esse braço também e conseguir fazer com que eles entendam todos os níveis que eles têm dentro da nossa empresa. Hoje em dia, a gente só trabalha com um único nível, que é eu vou fazer a sua gestão de tráfego. É isso, eu não sou responsável por absolutamente nada. Eu sou o seu gestor de tráfego. Eu tô tentando fazer com que a gente consiga abraçar um pouquinho mais e fazer com que esse cliente entenda que ele tem um processo de crescimento, né? Esse processo de educação mesmo. Então, ter uma reunião ali mensal ou trimestral com esse cliente, entender quais são os próximos passos, entender para onde ele quer crescer, entender quais são as melhorias. Novamente, essa não é a nossa tarefa, né? Mas a gente está tentando incluir isso no nosso serviço, porque chegou um momento que eu percebi que se eu não faço isso, eu também perco cliente, devido ao quão leigo as pessoas são nisso. Fato. Então, é algo que a gente vai tentar implementar em breve. Que legal, Que muito massa. bom. E olha só, KiwiCast de vários conteúdos aqui, né? Bons conteúdos derramados aqui pela Camila, mas chegou nos momentos que a gente curte muito, que é o nosso bate-bola. Podia ter um jingle aqui, uma vinheta, algo assim, né? É o momento bate-bola. Vou te explicar como é que funciona. Tá. A gente vai jogar algumas perguntas bem rápido pra você, também responder na mesma velocidade rápido, com apenas uma palavra ou uma frase. Tá. Combinado? Combinado. Então, let's go. Vou começar, hein? Uma palavra que define sua trajetória até agora no digital. Ambição. O que nunca pode faltar em uma boa campanha de Google Ads? Dinheiro. Uma habilidade essencial para quem quer vender serviços no digital. Paciência. Um erro que você já cometeu ao criar campanhas de Google Ads? Talvez generalização. Ok. Querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Perfeito. Legal. Uma dica para quem tá começando no Google Ads. Cuida muito da sua imagem. As pessoas julgam e você também julga. Justo. E para finalizar nosso bate-bola, a principal estratégia para reter clientes no digital? Você precisa gerar segurança para o seu cliente. Isso é uma coisa que, principalmente na área da psicologia, que é a minha área, eles não entendem. Eles entram com um discurso egocêntrico de que o cliente que tem que valorizar a terapia. Não é o cliente que valoriza a terapia, é a gente que valoriza o cliente. E a gente tem que mostrar para esse cliente qual é o processo de tratamento dele. É assim que fideliza um cliente. Boa, Legal. perfeito. Muito bom. Eu gostei pra caramba. Passou lisa, né, Marcelo? Passou lisa, passou Lisa, fácil, lisa. bate-papo gostoso. E a gente tá isso. chegando na reta final do nosso episódio. E a gente costuma finalizar ele com uma pergunta reflexiva. Você topa Ok, responder? Claro. Você joga essa pergunta pra ela, Bruninha? Vou jogar aqui agora, hein? O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, que hoje você também tá pensando... Ou pode passar pra galera que tá pensando em entrar no digital. Eu diria para ser menos ansiosa, porque eu posso ser impaciente sem ser tanto ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu não sei se outras pessoas do digital sentem isso, mas como o digital, eu sinto que é um meio muito... Parece que é tudo muito fluido, que a qualquer momento tudo pode mudar. A qualquer momento o Instagram pode deixar de existir, eu vou perder toda a minha fonte de renda. eu tendo a ser assim, eu fico com muito medo, né, de tudo que pode acontecer no digital, então eu fico muito ansiosa. E no final das contas, essas coisas não acontecem, né? No final das contas, o Instagram vai estar aí por anos e anos e anos, né? E as pessoas não precisam ter tanta pressa de fazer todas as estratégias, de testar tudo, de querer tudo. Então, eu gostaria de ser menos ansiosa. Porque Perfeito. na pressa Legal. de testar tudo, às vezes a gente acaba não testando da forma certa. É isso. Legal, bom conselho. Conselho de quem Topíssimo. viveu, né, Bruninha? É verdade, quem tá ali, né, no Que legal. jogo. Você gostou desse bate-papo? Gostei. Foi bom, né? Passou ótimo. rápido. Mas Foi não tranquilo. terminamos, né, Bruninha? Não terminamos, porque temos agora presentinhos Temos que faz. presentinhos. Olha Isso aí, eu tá não- chegando não- pra não você. sabia. Pro Fê que tá ali atrás, nos assistindo. E agora você tem sua própria canequinha Muito que obrigada. vai.
É isso E aí. doces, vocês sempre dão doces. Eu Inimigos da adoro. dieta, inimigos da dieta. Obrigada, gente. Que lindo. Vocês são muito atenciosos em tudo. Ah, Ó, gente, que Desde a legal. chegada a tudo. Legal, né? E esse presente é pra agradecer a sua presença, por você ter Uhum. vindo aqui, não só comemorar a sua premiação de 1 milhão, mas também ter Uhum. compartilhado tanto conteúdo com a nossa audiência. Tenho certeza que vai ter gente que vai querer continuar te acompanhando. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecendo na telinha. Obrigada, gente. O meu Instagram é Camila Cordian. Cordian é com K. É a única que existe, sou única. Então é fácil de encontrar. Show É de bom bola. ser única, não é E mesmo? Bruninha, quem ficou aqui com a gente até o final? O que é que essa galera bonita tem que fazer, Bruninha? Tio Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui também, por favor, aqueles conselhos valiosos, dicas valiosas que vocês pegaram com a nossa queridíssima Camila. Então agora, comentou aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QuickCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? O Marcello! Aonde vocês, nos vemos. A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso Sim. e eu te vejo lá. Valeu! Tchau, tchau!